Boa noite, seja bem-vindo a este especial Informação. Termina hoje à meia-noite a greve de 48 horas dos médicos de todo o país. Esta foi a maior manifestação dos últimos 26 anos. Teve a adesão de 95% dos clínicos e paralisou quase por completo os hospitais e os centros de saúde. Na base deste protesto estão cerca de 20 reivindicações. A mais polémica é o fim do concurso de aquisição de serviços médicos, que permite que os clínicos sejam contratados por 3 euros a hora. Depois de 7 meses de tentativas de entendimento entre o Governo e os médicos, o Ministro da Saúde reúne-se amanhã com os sindicatos e ambas as partes esperam uma nova fase no diálogo. Neste especial Informação vamos olhar para as consequências da paralisação dos médicos e perceber o futuro para esta classe profissional e para o Serviço Nacional de Saúde. São meus convidados neste especial Informação Dr. Miguel Guimarães, Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Dr. Solária Légoro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, a doutora Merlim de Madureira, Vice-Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Luís Pina Rebelo, docente da Faculdade de Economia e Gestão da Católica do Porto e especialista na área de Economia da Saúde. Muito obrigada pela vossa presença neste programa, é um prazer tê-los aqui connosco. Mas antes de partirmos para a conversa, a jornalista Karina Teixeira de Sousa esteve esta noite no Hospital de São João, no Porto, e juntamente com um dos membros do Movimento Médicos Unidos, deixa-nos aqui um balanço destes 2 dias de protesto. Uma reportagem que vamos ver de seguida. Para já ficamos com o balanço dos últimos dias, que ficaram marcados por tentativas de diálogo, mas sempre de costas voltadas. A greve culminou com o cancelamento de mais de 420 mil consultas e quase 4.300 cirurgias. Nos hospitais e centros de saúde de todo o país, apenas os serviços mínimos foram garantidos. Numa sociedade global, há vários fatores que têm de estar ligados para que um todo funcione. Nos últimos 2 dias, a greve dos médicos originou que o Serviço Nacional de Saúde estivesse ligado às máquinas. Milhares de pessoas ficaram sem consultas, viram operações ser adiadas. A Força Médica revelou uma concordância histórica. Paulo Macedo é ministro há 1 ano, mas nunca teve vida fácil e quase sempre teve os médicos contra. Cortes do orçamento, hospitais e centros de saúde a fechar, fez encher um balão que explodeu com a vontade governamental de contratar clínicos a 3 e 4 euros a hora, com recurso a empresas privadas. Os médicos sentiram uma espécie de injeção letal e convocaram uma greve. O Sr. Ministro, pela sua formação, sabe exatamente qual era o conteúdo e quais eram as regras do concurso dos enfermeiros e sabe quais são as regras do concurso dos médicos e é da iniciativa do Ministério e por estímulo do próprio Ministério que está a ser praticado o dumping dos preços nos profissionais de saúde, todos, nutricionistas, enfermeiros, médicos, muito abaixo daquilo que são já os reconhecidamente baixos vencimentos base dos profissionais de saúde na função pública. Isto para nós é perfeitamente incompreensível e inaceitável. De pronto, o Ministério, pela voz do Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Leal da Costa, veio criticar a postura dos 2 sindicatos e da Ordem dos Médicos, dizendo que tenho dificuldades em aceitar que um grupo de privilegiados venha dizer que não quer trabalhar e vá fazer uma greve sem ter razões para isso. A declaração não caiu bem nos profissionais. As hostilidades estavam abertas para um diálogo de costas voltadas. Não queremos pagamentos de 3 euros ou 4 euros a profissionais qualificados e, portanto, temos aqui um espaço grande para o diálogo e um espaço grande para o diálogo, à semelhança do que foi feito com outros sindicatos em que outras greves foram desconvocadas. Agora, estou claramente preocupado se vamos ter um prejuízo para as pessoas para depois continuarmos uma negociação. Ou seja, se há que negociar, então negocia-se agora. Ora, se uns estão contra o valor e outros acham inaceitável, qual a dificuldade de acordo? O sindicato reforça a crítica, fala na aquisição de médicos a preço de saldo e no fim de uma carreira médica no Serviço Nacional de Saúde. No fundo, o que está em causa é que a dignidade dos médicos, dos jovens médicos, dos médicos mais velhos, de todos os médicos, foi de facto ferida de morte. E isso nota-se perfeitamente naquilo que é o movimento, como disse há pouco, que existe nas redes sociais. E, por outro lado,
o que está a acontecer é que está a haver um desmantelamento daquilo que são os princípios fundamentais do Serviço Nacional de Saúde. O Ministro defende o Governo e garante que se há alguém a lucrar com a saúde, não é o Estado. A saúde, de facto, não é um negócio para o Estado, mas é um negócio para muitos que vivem à custa dela há muitos anos. E o povo? Bem, o povo ficou sem médico, sem operações e alguns até sem o dia de trabalho. Têm todo o direito de fazer greve. Eles é que sabem, não é? As razões pela qual estão a fazer. Mas também deviam ter em consideração as pessoas. Perguntei quando é que a senhora doutora dá consultas daqui a uma semana. Eu vou para à porta para lhe perguntar como é. Se tem que repetir números de exames, ou se não valer a pena, se é o caso for de morrer, bem que se pode morrer. E olha, assunto encerrado. Era o dia de vir aqui hoje ao médico e cheguei ali e disseram-me que estava de greve. Devia-me ter telefonado para casa para eu não vir bem retirado 15 km escusado. Ia pagar o táxi. Eles ligaram ontem, eram 6h30 da tarde para a gente vir. Venham, 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 que está assegurado, está assegurado. E a gente vem perder para aqui tempo e dinheiro. Cheguei aqui às 8 horas, tinha a operação marcada para as 8 e são 10h30, 11 horas e mandaram-nos embora. Entre a luta de valores, há uma outra voz que se levanta e merece ser escutada. Michael Porter é professor na Harvard Business School. Tal como Paulo Macedo, é economista e, ao lado do ministro, alertou para como se deve olhar para os cuidados de saúde. Quality in healthcare is not expensive. Low quality is what's expensive. The last thing we want to do is go to a healthcare provider that can't provide excellent outcomes. That's the biggest disaster. Let me tell you a secret. Higher copays don't increase value. They just shift costs from one person to another. Longer waiting times don't increase value. They just shift cost and restrict services. Or reducing the salary of a doctor or a nurse or doing things like that. Those things don't improve value. We have to improve value. That's the only solution. Paulo Macedo falava em abertura para o diálogo. Os médicos disseram que a greve era irreversível. A greve fez. O diálogo faz a partir desta sexta-feira. Partimos agora para a conversa. Recordo que são meus convidados neste debate Miguel Guimarães, presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos, Solária Alegro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, Merlinde Madureira, vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, e Luís Pina Rebelo, docente da Faculdade de Economia e Gestão da Católica do Porto e especialista na área de Economia da Saúde. Mais uma vez, agradeço a presença neste programa. Dr. Miguel Guimarães, eu vou começar por si. O Ministro da Saúde cedeu hoje, depois de uma carta enviada esta manhã pelo Sindicato Independente dos Médicos e pela Federação Nacional dos Médicos, acedeu, portanto, a uma reunião amanhã, que se vai realizar por volta das 17 horas. Uma reunião que ocorre um dia depois desta paralisação de 2 dias que, como vimos, paralisou praticamente os centros de saúde e os hospitais de todo o país. Eu começo por lhe perguntar, Sr. Doutor, se afinal esta greve era mesmo necessária para chegarem a um diálogo, uma vez que o Ministro da Saúde, na semana passada, também no início desta semana, sempre disse que estava disponível para conversar. Muito bem, muito obrigado pelo convite para estar cá, muito boa noite. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esta greve foi mesmo necessária. E foi mesmo necessária porque ao longo destes meses, enfim, desde dezembro até agora, no caso concreto dos sindicatos médicos, mas da Ordem dos Médicos também, o diálogo com o Sr. Ministro da Saúde não tem sido consequente. Ou seja, aquelas matérias que nós consideramos essenciais, e devo-lhe dizer que muitas dessas matérias nem sequer elevam os custos na saúde, eu diria a maior parte delas, como por exemplo a aplicação prática das carreiras médicas, como por exemplo a legislação sobre o ato médico, etc, etc. E estas matérias não conseguimos chegar de facto a um acordo. E, portanto, mas aqui a gota d'água foi o lançamento de um concurso público. Certo, a gota d'água, mas não é só por isso que os médicos estão em greve. Repare, eu acho que os médicos estão em greve por tudo o que tem a ver com o serviço de saúde.
Repare que o slogan da greve dos médicos é a defesa do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, quando os médicos se começaram a perceber que o que está em causa neste momento é a qualidade do tratamento dos doentes, é a manutenção da qualidade no Serviço Nacional de Saúde, resolveram dar aquilo que eu chamo um grito de alerta. Claro que este concurso que nunca deveria ter existido, este concurso que vai contra todas as regras daquilo que devia ser feito no Serviço Nacional de Saúde, que é incluir os médicos nas carreiras médicas, que são absolutamente fundamentais para manter a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, foi a gota d'água que permitiu que tudo isto acontecesse. De resto, enfim, o movimento que foi criado nas redes sociais, onde todos os médicos mais novos, médicos mais velhos, etc., expõem as suas opiniões, de facto mostram que há uma grande preocupação na classe médica e não é uma preocupação que tem a ver propriamente com o que os médicos ganham. Também tem a ver com o que os médicos ganham naturalmente, mas tem a ver essencialmente com aquilo que é a qualidade dos serviços de saúde, que é verificado em vários dos itens que são as reivindicações quer dos sindicatos médicos, quer da própria Ordem dos Médicos. Doutor Solário Alegre, acabamos de ouvir o Dr. Miguel Guimarães dizer que esta greve era mesmo necessária. Vimos também na reportagem pessoas que tiveram de faltar ao trabalho, que mesmo assim foram para o hospital e ficaram sem consulta e não sabem quando vão ter uma nova consulta, uma vez que algumas esperam mesmo há meses por uma consulta. Os utentes, os doentes, saíram prejudicados com esta greve? Claro que saíram, é evidente que uma greve... Por uma consulta. Os utentes, os doentes, saíram prejudicados com esta greve? Claro que saíram, é evidente que uma greve prejudica sempre alguém, não é? Quando há uma greve nos transportes, não há transportes para milhares de pessoas e, portanto, aquilo que nós fizemos como gestores foi dar ordem que estes doentes que foram adiados nestes 2 dias tenham prioridade nas marcações, quer nas primeiras consultas, quer no bloco. E deixamos à consciência dos médicos a marcação das segundas consultas, naturalmente hierarquizando as que são mais necessárias, que sejam marcadas mais rápido. Mas diga-nos, uma consulta que está marcada há 2 meses, esta consulta vai ser remarcada. Vai ser remarcada. Daqui a quanto tempo é que é possível realizar-se? Nós vamos tentar fazer isso nos próximos 15 dias. 15 dias. Marcando-as em overbooking, de maneira que esses documentos sejam vistos rapidamente. Ainda assim, os utentes mostraram-se sempre muito sensíveis com os médicos e manifestaram mesmo a solidariedade. Eu tenho aqui um comunicado que nos chegou hoje à redação do Porto Canal, em que os utentes, neste caso de Vila Nova de Gaia, manifestam o apoio e solidariedade em defesa dos seus direitos sociais e laborais, da sua dignidade humana e profissional e de todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, foi uma atitude geral, portanto, em todo o país, os doentes ficaram solidários e houve a calma em todos os hospitais e centros de saúde. Na instituição que dirijo, houve a maior tranquilidade, não houve nenhum problema, os serviços mínimos foram todos assegurados, portanto, não houve qualquer questão, portanto, correu tudo dentro daquilo que era esperado. Não sei ainda, isso ainda vão chegar. Ainda não sabe. Ainda não sei. Não houve de certeza. Não houve. Não sei, doutor. Vou passar agora, se me permite, a palavra à doutora Merlinde Madureira. Doutora, pergunto-lhe se, mais uma vez, seria mesmo necessária esta greve e porquê a dificuldade do acordo? Bom, essa pergunta mesmo deveria ter sido feita ao Sr. Ministro, se era necessária esta greve. Nós andamos há anos a tentar negociar este acordo, já vem do governo anterior, e eu penso que mais de 30 anos depois do 25 de Abril, era bom que um governo que inicia funções visse o que está feito anteriormente e não partisse do princípio que tudo tem que recomeçar. Há trabalho que foi feito, há trabalho que é correto, há trabalho que há que continuar. Este país não pode ter um serviço de saúde por cada governante que toma conta do lugar. Uns que entendem, como nós, que o Serviço Nacional de Saúde é o único serviço, a única forma de prestar cuidados de saúde de qualidade num país de parcos recursos como é o nosso. Há outros que se alargam para um sistema de saúde que inclui muito mais do que o Serviço Nacional de Saúde e que é muito mais gastador do que o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu penso que quem deveria mesmo responder a essa pergunta era o Sr. Ministro. E quem devia ser responsabilizado
pelos prejuízos que os utentes possam ter tido nestes dias, é o Sr. Ministro da Saúde e a sua equipa, pela qual ele é em absoluto responsável. Por nós, teríamos de boa vontade evitado esta greve, mas é evidente que não é através da comunicação social, quando a greve está em curso e quando não há novos documentos, que nós a podemos suspender. E por isso não o fizeram, foram avante com estes 2 dias de paralisação. Porque para suspendermos, se nós temos propostas, se nós as discutimos seriamente, se nós vamos a Lisboa sempre que é marcada uma reunião, se andamos a alertar o Ministério para que as coisas não correm bem nessas reuniões, é evidente que quando chegamos à greve, e depois de termos feito reuniões em todo o país, quando chegamos aqui, não podemos desiludir aqueles que confiam em nós para que resolvamos os seus problemas e dizer não, o Sr. Ministro agora vai fazer. Não, o Sr. Ministro tem que provar que é capaz de o fazer. Dr. Luís Rebelo, enquanto economista, especialista na área de economia da saúde, eu pergunto-lhe qual foi o impacto, os efeitos desta paralisação de 2 dias? Ora bem, não me parece que, obviamente que o impacto económico desta paralisação é muito menor do que o impacto pessoal sobre os indivíduos, sobre as pessoas, não é? Que já foi aqui referido, é evidente que há pessoas que viram as suas vidas transtornadas do ponto de vista de ter os seus cuidados de saúde e as suas consultas previamente marcadas adiadas. Ainda assim, greves por vezes são necessárias, não é? O que eu acho que é de lamentar é que, de facto, não se tenha conseguido uma abertura ao diálogo mais cedo, e porque, de facto, era perfeitamente evitável. Esse diálogo vai existir na mesma. Amanhã, concretamente. E, portanto, do ponto de vista económico, o que me preocupa muito mais é que nesse diálogo haja abertura para, de facto, repensar o Serviço Nacional de Saúde. Não remodelá-lo completamente, como é evidente, mas que é um facto que nós estamos perante uma crise e que é preciso fazer esforços comuns de poupança e, efetivamente, pensar em melhores formas, como dizia o Porter há bocado, e muito bem ali na entrevista, de acrescentar valor. Eu acho que a preocupação deve ser sobretudo essa, de acrescentar valor. Eu sendo de economista, a mim preocupa-me um bocadinho as contas de merceeiro, em que se corta nos custos, só se corta nos custos. Acho que há muito do ponto de vista de gestão que pode ser feito, e se pode acrescentar muito valor do ponto de vista de gestão, sem ser necessariamente um simples corte de custos. Doutor, mas neste caso, como já aqui dissemos, a gota d'água terá sido a aquisição, o concurso de aquisição de serviços médicos que permite que os clínicos sejam contratados por cerca de 3 euros à hora. Vimos também ali na reportagem o Michael Porter dizer que reduzir os salários não é de facto a melhor solução. Como é que vê estes valores? Contratar um profissional especializado de saúde que estudou mais de 6 anos, que fez uma especialização por menos de 3 euros a hora? Parece-me muito que estamos a entrar num caminho muito perigoso, obviamente. Acho que não podemos comprometer de forma alguma a dignidade da profissão médica. Corríamos o risco de haver um fluxo dos melhores para fora do país. Enfim, toda essa preocupação centrada no preço e no custo e a abertura de concursos baseadas somente no preço, esquecendo completamente a qualidade, evidentemente que não pode ser uma aposta com bons fins, com bons resultados. Não pode. Não pode ser. Ainda que eu acho que possa haver alguns cortes de custos. Mas não é esse o caminho. Não é exatamente esse o caminho. Mesmo a nível das horas extraordinárias, dos cortes previstos para as horas extraordinárias, penso que poderão existir alguns cortes, nunca no limite do absurdo que se está a pensar, porque de facto deixe-se abaixo do próprio valor de base de uma hora de trabalho. O próprio modelo de corte de custos pode vir a comprometer a própria formação dos médicos, não é? Nós não podemos ter um sistema assente nisso, porque, quer dizer, se tivermos médicos a circular entre hospitais a preço muito reduzido, ninguém vai estar motivado a dar formação aos internos e, portanto, claramente não podemos avançar por aí.
Ainda assim, é um facto que eu gostaria de realçar do ponto de vista económico, é que há cerca de 10 anos, há mais de uma década, em 2000, o governo o então atual governo, peço desculpa, implementou de facto um aumento da remuneração das horas extras. E agora, 10 anos depois, tem que se reduzir, portanto, nós vivemos no fundo nestas políticas de extremos que eram desnecessárias. A mim o que me choca enquanto economista é que de facto estas medidas, antes de serem implementadas, por um lado, não são pensadas, planeadas estrategicamente como devem ser, por outro lado, não há um sistema de monitorização, de avaliação de desempenho e de responsabilização de facto de quem fez com que as coisas corressem mal. Só passado 10 anos é que se quer de facto oscilar para o extremo diametralmente oposto de cortes radicais nas horas extraordinárias, quando de facto podiam ter sido instituídos mecanismos mais graduais e de ajustamento. Muito bem, já voltamos novamente à conversa. Para já ficamos então com a reportagem da jornalista Karina Teixeira de Sousa, que esteve esta noite no Hospital de São João, no Porto, e juntamente com um dos membros do Movimento Médicos Unidos, deixa-nos aqui um balanço destes 2 dias de greve. Nós continuamos no Hospital de São João, o palco do Porto Canal, nestes 2 dias de greve que terminam precisamente hoje. Muitos falam da maior paralisação da classe médica de todos os tempos. E para nos ajudar a perceber se foi de facto isso ou não que aconteceu, temos connosco Tiago Vilarinho, membro do Movimento Médicos Unidos. Foi de facto através deste movimento que mais médicos se conseguiram mobilizar. É um facto que a utilização de uma plataforma de rede social permite amplificar aquilo que é o descontentamento generalizado de uma classe. Portanto, é apenas mais uma ferramenta muito útil neste caso, pelo próprio impacto a nível de sociedade que o Facebook e outras redes sociais têm atualmente. No início desta greve, eram quantos os utilizadores deste movimento? Bem, é um número um bocadinho difícil de contabilizar, isto é, nós, de facto todos os dias surgem novos colegas a quererem aderir. Mas foi algo que foi aumentando com o aproximar da greve? Sim, há uma tendência já há vários meses a esta parte de um aumento progressivo do número de utilizadores. Como é lógico, a greve amplifica e coloca as pessoas numa posição em que estão mais disponíveis para participar, querem saber o que está a acontecer. E de facto uma ferramenta deste género permite precisamente obter uma informação em tempo útil, uma informação rápida que não passa por filtros editoriais e que é disponibilizada em tempo real. De que forma é que essa discussão acontece no interior do movimento, através da internet? À medida que vão surgindo novidades, digamos assim, as pessoas vão partilhando, vão expressando os seus pontos de vista e acima de tudo estamos a falar de uma plataforma de discussão e é nesse sentido que deve ser encarada. Portanto, permite um debate multicêntrico, um debate em que qualquer pessoa pode participar, desde o conforto do lar até outra localização, em qualquer sítio, em qualquer lugar pode participar, pode dar a sua opinião, pode expressar aquilo que lhe vai na alma, digamos assim, e permite enriquecer a discussão necessária que depois é efetuada através dos organismos próprios. Posso deixar de lhe pedir um balanço destes 2 dias de paralisação? As vossas expectativas foram correspondidas? Eu diria que as expectativas eram estas. Eventualmente poderá haver quem esteja surpreendido por esta adesão e pela magnitude percentual, que de facto é muito significativa. Pessoalmente não me surpreendeu, calculo que não tenha surpreendido todos aqueles que ao longo dos últimos meses foram sendo sensibilizados por um conjunto de medidas que acabaram por afetar não só os médicos, mas atingem no âmago e no seu cerne mais íntimo o Serviço Nacional de Saúde. Acredita que foram ouvidos e que o Governo possa recuar em algumas das medidas? Eu tenho uma serena esperança que estes 2 dias, e a greve é uma coisa que os médicos não gostam de fazer, até porque acabam por adiar o seu trabalho, e amanhã muitos colegas terão mais trabalho que ficam por fazer nestes 2 dias, e é com um grande sacrifício pessoal que o dia da manhã irá ser encarado. Mas há uma serena esperança de facto que tenha servido para pelo menos sensibilizar o poder político, o Ministério da Saúde, e que permita iniciar um novo processo negocial e que amanhã surja, espero eu, já a revogação deste concurso. Há muita expectativa na reunião da manhã? Há uma expectativa serena, considero pessoalmente que é um sinal bastante positivo.
da ocorrência da reunião e espero que dela saia algum fumo branco e pelo menos um sinal de boa fé, que seria a revogação do concurso. Muito obrigado, Tiago Vilarinho. Fica então a sua opinião. As expectativas de facto mantêm-se, mesmo terminada esta greve de 2 dias, isto porque amanhã há nova reunião entre as duas organizações sindicais que representam a classe médica e o Ministro da Saúde, Paulo Macedo. Voltamos então à conversa com os nossos convidados neste especial direto. Analisamos então as consequências desta greve que paralisou os hospitais, também os centros de saúde durante 2 dias. Termina hoje à meia-noite. O Dr. Solário Alegre, passo novamente a si a palavra. Em termos concretos, se este concurso público que visa adquirir serviços médicos por um preço muito reduzido, se isto for de facto avante, se mantiver, em termos práticos, em que é que isto condiciona a qualidade e os serviços médicos para os nossos doentes? Claro, quando a gente contrata pessoas de baixo valor, provavelmente está-lhes associado baixa qualidade técnica. Nós mesmo que regularmente contratamos empresas, estamos permanentemente a substituir os médicos das empresas, porque nós, para colmatar déficits na urgência, aquilo que fazemos normalmente, quando vemos que esse médico ao fim de 1 mês, 2 meses não tem qualidade, pedimos à empresa para substituir, e até já houve um caso em que lhe pusemos um processo disciplinar a um médico, que no caso era uma médica que trabalhava no serviço de urgência. Portanto, nós estamos permanentemente. Como é que se vai aferir de 1.700 ou 2.000 pessoas contratadas, eu não faço ideia. Mas se viessem para o meu hospital por hipótese teórica, nós teríamos, como é evidente, de que encontrar uma forma qualquer de verificar a qualidade técnica deles, porque não é por um concurso de valor financeiro que se vai determinar isso. Dr. Miguel Guimarães, neste caso o Serviço Nacional de Saúde perderia qualidade. Vou colocar-lhe um exemplo também prático. Eu, enquanto doente, poderia ser hoje operada por um médico e na consulta seguinte já ser consultada por outro, por exemplo. Sim, com certeza. Eu acho que o Dr. Solário Alegre deu uma boa imagem do mal que pode ter esta contratação de serviços médicos através de empresas privadas, que é, hoje vai lá um médico qualquer que vai ver uma série de doentes, e esses doentes depois não vão ter um médico que os vai seguir de facto, amanhã vai outro médico qualquer, e não há um rigor naquilo que é a integração do médico numa equipa, ou seja, o médico não trabalha com os outros médicos do hospital em equipa, o que significa que vai tomando as suas próprias opções. Nós temos muitas dúvidas acerca do valor, enfim, da qualidade que esse próprio médico pode ter, e, portanto, isto não é forma de trabalhar. E por isso é que nós dizemos que, na realidade, o que é de facto importante é, se há necessidade de médicos nos hospitais, e há necessidade de médicos nos hospitais, reconhecidamente, o Sr. Ministro já o reconheceu, e nos centros de saúde, contratem-se os médicos de acordo com a aplicação prática das carreiras médicas. Isto seguramente que nem sequer fica mais caro ao Estado, porque, enfim, eu não sei os valores, mas provavelmente fica mais caro contratar médicos através de empresas privadas, em que o Estado vai ter que pagar à empresa privada e ao médico, do que contratar os médicos diretamente para o Serviço Nacional de Saúde, como nós defendemos. Fica seguramente mais caro. Fica seguramente mais caro. Portanto, nem aqui há uma poupança de dinheiro, percebe? Portanto, alguma coisa aqui não está bem e tem que ser bem explicado. Doutora Merlinde de Madureira, há mesmo quem diga que é o fim do serviço, aliás, é o princípio do fim do Serviço Nacional de Saúde. Se não é esse o objetivo, eu não entendo mesmo porque é que isto existe. Se isto não tem mesmo como objetivo a desestruturação final de um serviço que ao longo destes últimos anos já tem levado muita desestruturação e tem sofrido com isso, eu penso que este concurso, que eu tenho aqui um exemplar do concurso que foi ontem publicado para a ARS do Algarve, dificilmente se vê que isto seja para contratar médicos, dificilmente se percebe, e tem aqui, nisto tudo, tem aqui 2 alíneas que dizem designação do contrato, concurso público não sei quantos, número não sei quantos, prestação de serviços médicos para os ACEs da ARS do Algarve. Descrição sucinta do objeto do contrato, prestação de serviços médicos. Que serviços médicos? Isto é do mais vago que pode acontecer. Isto só me lembra o antes do 25 de Abril, que havia uma coisa que se chamava serviços médicos sociais. Pronto.
E não é aí que nós queremos regressar, com certeza. Queremos continuar estruturando serviços. E eu penso que com isso se poupará dinheiro e se estruturará um bom Serviço Nacional de Saúde, que obviamente precisa de ser adequado aos dias de hoje. Mas é adequado, não é anulado de forma alguma. E a organização é sempre uma boa forma de poupar, é organizar. E contratar para o lugar certo, a pessoa certa, é com certeza uma economia. Porque se contrata para fazer gastroenterologia, alguém que pode ser aqui, é um serviço médico, mas pode não ser gastroenterologista? Não sei, pelo que aqui está descrito, nada o impede. Doutor... Isto é complicado, isto é seguramente um mau gasto. Doutora, já volto a si. Deixe-me passar agora a palavra ao Dr. Luís Rebelo. Quase em tom de resposta, ontem no debate do Estado da Nação, na Assembleia da República, o Ministro da Saúde disse que o Governo está disponível para dialogar e negociar, isso já o sabemos, amanhã vai haver mesmo a reunião, mas disse também que o Governo vai colocar sempre como prioridade a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Pode estar em causa esta sustentabilidade? Eu não tenho grande dúvidas de que está. Se continuarem as coisas como estão, eu julgo que está. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde foi pensado na década de 70, portanto, para uma população com características completamente diferentes. Entretanto, felizmente, houve de facto uma evolução ao nível de desenvolvimento. Hoje em dia temos uma esperança média de vida muito mais alta, não é? E isso, a par com uma taxa de natalidade mais baixa, levou, no fundo, a uma pressão demográfica que tem duas consequências negativas do ponto de vista de sobrecarga orçamental. Portanto, uma população reformada maior representa, por um lado, despesas de saúde maiores, naturalmente, portanto, pessoas mais idosas, obviamente, que representam uma despesa de saúde maior, e, por outro lado, representa também uma sobrecarga do ponto de vista de ausência de impostos recolhidos nessa população inativa, não é? Pronto, eu até acho que, por acaso, e isto apenas um à parte, também aqui o Governo pode atuar, pensando em formas alternativas de transformar essa população cada vez maior numa população ativa e que devolva à sociedade. Mas isso foge um bocadinho ao âmbito do debate. E voltando, de facto, à questão da sobrecarga orçamental, não há grandes dúvidas de que desde o ano 2000, portanto, a altura em que foi, por acaso, implementado precisamente o aumento da remuneração das horas extraordinárias, a despesa do Estado passou de 5.300 milhões de euros para 2010 à volta dos 9.000 milhões de euros. Portanto, isto, de facto, é um aumento de mais de 70% nas despesas de saúde. Obviamente que foi acompanhado por um avanço e progresso tecnológico, de novas tecnologias de saúde, isso foi bom, porque novas tecnologias de saúde deram origem a melhores estados de saúde, portanto, novos equipamentos e, naturalmente, uma despesa maior, mas parece-me desproporcional este crescimento face ao crescimento que houve, por exemplo, no número de consultas de internamentos, de episódios de internamento e de urgências. E eu atribuo esta desproporcionalidade claramente a uma gestão pobre dos recursos afeitos à saúde. Não necessariamente dos recursos afeitos aos médicos, mas eu julgo que há muito a fazer do ponto de vista de gestão. Há três grandes diretrizes que eu acho que se tem que ter em mente quando se repensar este sistema de saúde. Portanto, por um lado, tem que haver, de facto, a falta de informação é epidemiológica quase neste momento, portanto não há todos os relatórios de Estado bem acompanhados de relatórios e estatísticas relativamente básicas. É preciso de facto, antes de implementar estas medidas, fazer um levantamento exaustivo das consequências dela. Depois de implementar as medidas, como já disse há pouco, não me quero repetir, é preciso de facto instituir sistemas de monitorização do desempenho destas medidas para não deixar chegar as coisas ao estado a que chegaram e tomar decisões drásticas, de facto, para extremos diametralmente opostos. O próprio modelo de financiamento dos hospitais, com certeza que eu sou a favor da diferenciação, portanto, está corretamente remunerada a preços mais altos. Agora, não é complementada com desincentivos, de facto, à especialização excessiva, que se calhar atualmente existe.
E por último, eu gostaria de salientar a questão do modelo organizacional e de gestão do sistema. Sim. O facto do Estado, neste momento, ter um papel tripartido e, no fundo, ser simultaneamente acionista, regulador e pagador dos serviços de saúde, leva de facto a um sistema em que é muito difícil de controlar, enfim, de falta de transparência e de alguns conflitos de interesse. Mesmo a própria regulação, a multiplicidade de entidades que há hoje em dia neste país de regulação, estabelecem prioridades diferentes e apontam incentivos diferentes. E, portanto, tudo isto tem que ser revisto. E, por último, a própria gestão dos hospitais tem que ser escrutinizada. E aí eu acho que há muito que pode vir a ser feito ainda. Eu dou-lhe um exemplo. Estes aumentos, estes cortes que querem fazer nas remunerações das horas extras, mas porquê que há horas extras? Porquê que há recurso a tantas horas extras? Será que não seria, de facto, mais económico até aumentar a contratação dos médicos, como já foi referido? Não é? E pagar-lhes, de facto, sem ser horas extras. Se há horas extras, das duas uma. Ou é porque há necessidade delas, ou é porque, de facto, o sistema é ineficiente e gera horas extras. Se há necessidade delas, então é preciso contratar mais médicos. Mas mais do que contratar mais médicos ou profissionais de saúde, eu acho que tem que haver um equilíbrio, um matching muito maior entre, de facto, os recursos físicos e os recursos humanos nos hospitais. Portanto, médicos, enfermeiros, e tudo isto passa por uma gestão que eu julgo que deveria ser mais integrada, em rede, e não individualmente entre cada hospital. E pronto, e acho que passa por toda uma reforma do ponto de vista de gestão. Gestão. Dr. Miguel Guimarães, quer retorquir? Queres falar? Quero, eu gostava até de retorquir, se me der algum tempo, eu acho que até é engraçado. É assim, repare, o Serviço Nacional de Saúde, que foi criado em 1979, é provavelmente, em termos sociais, a maior conquista da democracia. E é um serviço que assenta em 3 pilares essenciais. Dito de outra forma, o Código Genético do Serviço Nacional de Saúde, como recentemente o Dr. António Amor disse, assenta no respeito pela dignidade da pessoa humana, na igualdade de acesso e tratamento para todos os doentes e na solidariedade social, que significa, para quem nos está a ouvir em casa, que todos nós, através dos nossos impostos, pagamos o Serviço Nacional de Saúde. Quem ganha mais, paga mais impostos, quem ganha menos, paga menos impostos, mas quando nós temos necessidade de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, devemos ter todos as mesmas condições, a mesma igualdade de acesso e a mesma igualdade de tratamento. Por isso, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é muito mais do que uma questão de gestão. É uma questão política, quer dizer, nós temos que saber em que é que queremos apostar em Portugal. É uma questão política, é uma questão de decisão política, o manter o Serviço Nacional de Saúde. É evidente que estas medidas, estas decisões políticas, devem ser acompanhadas, obviamente, de várias situações que podem melhorar aquilo que é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E há muitas que podem ser feitas. Repare, nós estamos a falar daquele que é o melhor serviço público português, de se calhar o único serviço que existe em Portugal, que a nível internacional é reconhecido como tendo grande qualidade. E por isso, enfim, apostar fortemente na qualidade é logo a primeira medida. Já toda a gente sabe que a aposta forte na qualidade é que permite diminuir os custos de forma sustentada. Ter cuidado relativamente à questão das lideranças, a questão de quem dirige os serviços, quem dirige os departamentos, quem dirige os hospitais. Deve ser por mérito, deve ser por concursos em que sejam avaliadas as qualificações profissionais das pessoas, dos médicos, por exemplo, e também as suas qualificações como gestores. É centrar o valor, peço desculpa, no doente, como disse Michael Porter, e muito bem. É o combate ao desperdício com regras que não prejudiquem os doentes. É arranjar sinergias positivas nos vários serviços, nas várias especialidades que permitam tratar os doentes com mais qualidade. É concentrar patologias raras num sítio e não existir vários serviços que tratam 2 ou 3 patologias por ano distribuídos pelo país todo. É haver sinergias efetivas a nível dos serviços de urgência. Ou seja, é necessário uma reforma importante dos serviços de urgência. É manter uma reforma cuidadosa e positiva dos cuidados de saúde primários, etc, etc. E podia continuar. Claro que aqui é muito importante a questão da avaliação de desempenho que disse. Acho que é absolutamente fundamental e já agora a realização de auditorias a sério, clínicas e que sejam de facto consequentes. E isto é muito importante. Eu estou-lhe a dar aqui uma série de dicas que o Sr. Ministro, se estiver a ouvir, pode aproveitar algumas delas. Doutora,
Dr. Miguel Guimarães, pegando nas palavras que acabou de referir, disse que o Serviço Nacional de Saúde é o melhor serviço público português. No entanto, o bastonário da Ordem dos Médicos disse ontem, numa entrevista à RTP, que os cuidados de saúde em Portugal estão piores agora do que há um ano atrás. Bom, eu não posso afirmar perentoriamente isso, mas acredito que o bastonário tenha dados que lhe permitam afirmá-lo. Eu não desejaria ir por aí, mas desejaria dizer que, com certeza, ao fim de 10 anos, como sabe, as medidas em saúde, a sua repercussão é cabalmente avaliada ao fim de 10 anos. E seguramente que, se nós não invertermos o que está a acontecer neste momento na saúde, ao fim de 10 anos teremos piores resultados em saúde e o Serviço Nacional de Saúde deixará de ser aquilo que está escrito no editorial de uma revista de economia, que é a única empresa pública de sucesso em Portugal. Isto foi escrito pelo economista da saúde, não por mim, obviamente. Eu acho que é fundamental nós apostarmos na qualidade e na exigência nos serviços. E essa exigência vem já... Imagine que nós, na primeira greve que fizemos no tempo de Leonor Beleza, defendíamos que era urgente a rede hospitalar neste país. Era urgente que os hospitais trabalhassem em rede, que distribuíssem entre si adequadamente e de acordo com as necessidades locais aquilo que iam fazer, quais as especialidades que iam ter, qual era a sua hierarquia. Não caminhamos por aí, caminhamos por hospitais SA, hospitais EPE, em que cada gestão entende que sabe o que quer para o seu hospital. Claramente que sabe, mas tem que atender ao que os outros têm e tem que atender a um plano nacional de saúde. E é isso que é o falhanço total deste Ministério da Saúde, e não só deste, infelizmente, que é o não serem capazes de dizer o que é que pretendem que nós, quais são os objetivos para este Serviço Nacional de Saúde, quais são as prioridades, o que é que todos nós temos que fazer para cumprir esse objetivo. Nós defendemos... com este Ministério, já com o anterior Governo, e foi aprovada aquilo que são as bases para a avaliação de desempenho. Nós queremos ser avaliados, somos avaliados, queremos ser avaliados tecnicamente. É uma das críticas que nós fazemos, é a não existência de concursos de avaliação técnica nos últimos anos, concursos ditos de graduação, concursos de provimento que provam que as pessoas são capazes de ocupar o lugar a que se propõem, e nós discutimos com o anterior Governo as regras da avaliação de desempenho, que não podem ser aplicadas porque não se fez nada depois, que é algo que é fundamental, são indicadores. Sim, senhor, nós queremos ser avaliados, mas tem que haver indicadores. Esses indicadores não estão discutidos, não existem esses indicadores. E para nessa avaliação de desempenho, algo que é fundamental é que os serviços discutam com todos os seus profissionais, com os profissionais médicos, neste caso, aquilo a que se propõem fazer. Contratualizem com o serviço, que já contratualizou com a direção do hospital, que já contratualizou com a ARS, que já contratualizou com o Ministério da Saúde. É isto que falta, é sabermos porque é que nós trabalhamos todos os dias. Qual é o nosso objetivo? É fazermos X consultas, é fazermos X urgências, é fazermos não sei o quê, tá? Mas isto faz-se por uma rotina que se torna monótona, que se torna desinteressante, que afasta as pessoas, porque não é dada em torno, nada, não há retorno deste nosso trabalho. Ninguém chega ao fim do ano no hospital e diz, sim senhor, conseguimos os objetivos. Não, vamos discutir o que somos capazes de fazer no próximo ano. E isto passa nos hospitais e menos neste momento nos cuidados primários, que fizeram a sua reforma e que têm as USFs, neste momento também com algumas dificuldades criadas, mas USFs que até a Troika diz que tem que existir mais. Dr. Solário Alegre. Bom, a resposta, o que eu vou dizer vai ser um bocadinho complexo. Primeiro, em relação às horas extraordinárias. Nem as administrações, nem os médicos querem fazer horas extraordinárias. As horas extraordinárias surgem porque os horários que os médicos têm nos hospitais não chegam para cumprir todas as tarefas. E, muito bem, a solução era contratar mais médicos. E onde é que eles estão?
Não vamos contratar para cirurgia médicos indiferenciados, nem vamos contratar para ortopedia médicos indiferenciados. E é isso que alimenta as horas extraordinárias, são os serviços de urgência, onde nós temos que ter a porta aberta porque temos serviços a cumprir por obrigação legal. Tem que lá estar 3 ortopedistas, 4 cirurgiões, 7 internistas, de acordo com aquilo que está estabelecido. Depois, os conselhos de administração, ao contrário que o Sr. Doutor disse, são avaliados continuamente, avaliados pelo IGAS, avaliados pelo Tribunal de Contas, avaliados pela ACSS, avaliados pelo Ministério. Portanto, posso responder a isso. Diga, Sr. Não, é muito simples, quer dizer, os conselhos de administração são avaliados, mas não há consequências nenhumas para os conselhos de administração. Toda a gente sabe, por exemplo, que os hospitais há conselhos de administração afastados, não há escândalo. Que não parte dos hospitais de outras zonas do país e nada aconteceu aos gestores dos hospitais de outras zonas do país. Claro. Senão, dê-me exemplo. Desculpe, interromper. Não vamos entrar para essa discussão porque tudo bem. Eu reconheço que este Ministro, fazendo às vezes coisas que não são completamente racionais do ponto de vista de quem está dentro das instituições, tem um objetivo claro de reduzir o desperdício. E aquilo que ele tem tentado fazer é reduzir o desperdício. Nem sempre, como é óbvio, faz tudo certo, como ninguém faz tudo certo. Posso dizer uma coisa? Diz o nosso povo, corre o risco de deitar fora com a água de banho também o menino. Provavelmente, mas isso eu acho que todos nós temos direito de errar. Depois, acho que o que a doutora Melim disse sobre os SAs e as EPEs não é justo. As SAs e as EPEs vieram modificar o clima, não vieram modificar o atendimento. E introduziram uma eficiência que não havia até aqui. De que as SPAs, o Setor Público Administrativo, também sofreu, porque com a competição eles próprios também melhoraram. E, portanto, eu acho, eu geri o hospital como SPA, como SA e como EPE. E eu acho que não há diferenças substanciais. Porque aquilo que nos pedem é mais ou menos igual. Sim. Depois, eu não sei como é a experiência do Dr. Merlindo, mas nós contratualizamos com os departamentos, contratualizamos com a ARS, anteriormente era diretamente com o Ministério, agora com as ARS, e contratualizamos depois para baixo com os departamentos. E os departamentos contratualizam com os serviços. E periodicamente, eu ainda recentemente fiz a reunião da análise dos 5 primeiros meses. Portanto, eu reuni com os diretores de serviços e enfermeiros-chefes para mostrar o que é que estava no nosso contrato e o que é que tínhamos feito e os desvios que tínhamos e discutindo com eles o que é que podíamos fazer para cumprir aquilo que tínhamos combinado. Portanto, é evidente que eu falo pela minha experiência, não falo pelos outros, mas pela minha experiência nós fazemos isso regularmente. Dr. Miguel Guimarães, muito rapidamente, porque temos que terminar este debate, o que é que podemos esperar da reunião de amanhã entre médicos e Ministério da Saúde? Olha, é assim, o que eu espero da reunião de amanhã entre médicos, entre os sindicatos médicos concretamente e o Ministro da Saúde, é que de facto haja uma seriedade e haja um diálogo que seja consequente, isto é, que saia um bocado fumo branco, como disse há bocado o Dr. Tiago Vilarinho, naquela magnífica peça que vocês fizeram, desta reunião, e que as medidas, enfim, que são reivindicadas pelos sindicatos médicos, tenham amanhã o tal fumo branco, ou seja, se comecem de facto a aplicar. Isto porque eu acho que nós temos a hipótese, neste momento, de desenhar um novo futuro para a política de saúde, com a contribuição dos médicos. Porque mas se o Governo não ceder às exigências, coloca-se a hipótese de uma nova greve? Eu, neste momento, prefiro pensar que o Governo vai ceder às exigências, ou pelo menos vai ceder a uma grande parte das exigências. Se o Governo não ceder às exigências, enfim, obviamente que nós arranjaremos forma de ter outras formas de luta, que também não será assim complicado. Mas, neste momento, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Sr. Ministro da Saúde está completamente aberto a dialogar com as estruturas médicas no sentido de fazer cumprir algumas destas metas, até porque, repare bem, a maior parte destas coisas que são reivindicadas são coisas que não aumentam os custos para o Serviço Nacional de Saúde. E mesmo quando se fala de grelhas salariais, que eu agora não quero estar a falar, até porque isto é uma coisa mais dos sindicatos, se calhar, se isto for revisto de uma forma correta, pode vir a diminuir aquilo que o Dr. Solário Alegre há bocado estava a falar, que é as tais horas extraordinárias. Quer dizer, se os médicos trabalharem mais horas nos hospitais,
provavelmente também não têm tanta necessidade de fazer horas extraordinárias. E poderão ter, obviamente, com melhores vencimentos, porque os vencimentos que neste momento eles têm, de facto, não fazem sentido nenhum. Mas já agora deixe-me só acrescentar uma coisa muito rápida relativamente ainda à sustentabilidade. Só para lembrar uma coisa, é que neste momento Portugal está a dar 160 euros por ano por pessoa para a saúde, ou seja, é o segundo valor mais baixo dos países da OCDE. Isto não é brincadeira nenhuma. E mesmo assim temos um serviço de saúde notável. Mas o orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, é 4,8% do orçamento do Estado global. Portanto, não estamos a falar de tanto dinheiro assim. Mas a saúde é mais ou menos importante que a educação. A saúde é mais ou menos importante que os transportes. Estas coisas devem ser colocadas desta maneira. Porque, de repente, até parece que o Estado está a gastar o dinheiro todo na saúde. Não é verdade. Mas a Troika propôs que do orçamento para a saúde, do orçamento global, fossem reduzidos 550 milhões de euros. O Sr. Ministro reduziu 1.100 milhões de euros. Aguardamos novos desenvolvimentos na reunião de amanhã. Para já temos que terminar por aqui esta conversa. Muito obrigada pela vossa presença. Poder dizer alguma coisa. Mais tempo, temos mesmo que terminar. Muito obrigada pela presença neste especial Informação. Esta é, de facto, considerado o maior protesto de sempre do setor médico. Amanhã, então, aguardamos os desenvolvimentos da reunião entre sindicatos dos médicos e o Ministro da Saúde. Boa noite e até amanhã.